Boa tarde a todos os presentes nessa sala virtual e aos munícipes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Damos início à 11ª reunião pública ordinária da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pelo sistema online de deliberações. Da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, vereadora professora Flávia Cabral como presidente, vereadora Daniela Ziober vice-presidente, vereadora Mara Bocaberta como membro, justificou sua ausência por motivo de saúde, vereadora Lenir de Assis e vereador Eduardo Tominago como membros. Agradecemos a presença e a participação de todos os vereadores, vereadoras, assessores, servidores da Câmara Municipal e também de representantes do Executivo que nos acompanham. Indago se os vereadores têm algum informe de esclarecimento inicial para fazer em prazo de 2 minutos. Não havendo inscritos, passamos à pauta da presente reunião, projeto de lei número 175/2021, ao original e ao substitutivo número 1, de autoria da vereadora Lenir de Assis. Súmula dispõe sobre a comercialização de produtos da economia solidária e da agricultura familiar nas redes de supermercados e hipermercados de Londrina. Esta presidência recebe requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 3 de maio de 2024. Projeto de lei número 19/2023, de autoria do vereador Roberto Fusto. Súmula introduz alterações no artigo 36 da lei número 5.496, de 27 de julho de 1993, que criou a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, CMTU, e dá outras providências. Esta presidência recebe requerimento do autor de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de lei número 178/2023, de autoria da vereadora Helena de Assis. Súmula cria o Programa de Aquisição de Alimentos de Londrina, PAA Londrina, e dá outras providências. Esta presidência recebe requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 3 de maio de 2024. Projeto de lei número 228/2023, a original e ao substitutivo número 1, de autoria do Executivo Municipal. Súmula altera a Lei Municipal número 5.669, de 28 de dezembro de 1993. Informamos que, por haver prazo para emissão deste parecer, esse projeto de lei será deliberado na próxima reunião. Projeto de lei número 33/2024, de autoria do vereador Matheus Tum. Súmula denomina a Rua Antônio Bonanceia a área pública para esse fim, atual Rua 9, do Jardim Angra dos Reis, lote de terras número 317-G-2, subdivisão do lote 317, da Gleba Jacutinga, do município de Londrina. Palavra livre por 3 minutos para discutir sobre o projeto. Não havendo inscritos, em deliberação, passo a palavra à relatora da presente matéria, vereadora Lenir de Assis. Voto ao projeto 33/2024, de autoria do vereador Matheus Tum. O presente projeto pretende denominar Rua Antônio Bonanceia a área pública para esse fim, atual Rua Nova, no Jardim Angra dos Reis, lote de terra número 317, G2, subdivisão do lote 317 da Gleba Jacutinga, da sede do município, informando na biografia do homenageado que o mesmo teria fixado residência no município em 1976, vindo a falecer em 2020, aos 83 anos de idade. É o relatório. Da análise jurídica dessa casa, da análise da assessoria jurídica dessa Casa de Leis, emitiu parecer técnico nos termos do artigo 48, inciso 1º, 63, inciso 1 e 2, do Regimento Interno, opinando acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa deste projeto de lei, para efeito de admissibilidade de tramitação. No referido parecer, apontou que, quanto à competência legiferante do município, o presente projeto acha-se amparado nos artigos 5º, 1º da Lei Orgânica do Município, 17.1 da Constituição Estadual e 30.1 da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse eminentemente local, tratando-se de matéria de iniciativa concorrente, podendo ser apresentado tanto pelo Executivo como pelo Legislativo. Ademais, apontou que, obedecendo à determinação legal contida no parágrafo único do artigo 212 da Lei Orgânica do Município, acompanha o presente projeto a biografia e o comprovante de óbito do homenageado, observando que foram respeitadas as normas referentes à nomenclatura oficial prevista na Lei 7631 de 1988. Quanto ao aspecto regimental e técnico legislativa, apontou que não existem correções a serem realizadas. Por fim, sugeriu a emissão do parecer favorável à tramitação do presente projeto. Diante da fundamentação constante no parecer técnico apresentado pela assessoria jurídica dessa Casa de Lei,
evidenciando o preenchimento dos requisitos legais de constitucionalidade, esta relatora corrobora com o parecer técnico, emitido voto favorável à tramitação do projeto 33/2024. É o voto, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora Emília de Assis. Vereadora professora Flávia Cabal, presidente, vosso voto. Vereadora Flávia Cabral, vota sim. Obrigado, vereadora. Vereadora Daniela Ziober. Acompanha a relatora. Vereadora Mara Boca Aberta, ausente. E eu acompanho também a relatora. Formamos o resultado da deliberação. Foram 4 votos favoráveis à tramitação. Encaminho o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 34/2024, de autoria do vereador Roberto Fus, súmula dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas terceirizadas e prestadoras de serviço do município de Londrina disponibilizar endereço, telefone e e-mail para atendimento ao público e dar outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir sobre o projeto. Não havendo ninguém inscrito, em deliberação, passo a palavra à relatora da presente matéria, vereadora Lenir de Assis. Voto ao projeto de lei 34/2024, de autoria do vereador Roberto Fus. O presente projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas terceirizadas e prestadoras de serviços do município a disponibilizar endereços, telefones e e-mail para atendimento ao público a serem informados no momento da concessão do alvará, sob pena de multa a ser aplicada pelo PROCON. Segue a justificativa do vereador, que a presente matéria propõe que todas as empresas terceirizadas contratadas para prestar serviço no município terão que disponibilizar telefones, endereços e e-mails do acesso à comunidade para fins de atendimento. Muitas são as reclamações de munícipes em relação às dificuldades para contratar com essas empresas, para tirar dúvidas, solucionar problemas relacionados aos produtos ou serviços, e receber reclamações e sugestões, além de outras situações vivenciadas na relação com a comunidade. A análise jurídica, da assessoria jurídica dessa Casa de Leis emitiu parecer técnico nos termos dos artigos 48, inciso 1 e 63, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, opinando acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa deste projeto de lei, para efeito de admissibilidade e tramitação. A despeito da competência legislativa, a assessoria jurídica dessa Casa de Lei entende que a proposta enquadra-se na competência municipal suplementar prevista no artigo 32º da Constituição Federal 88, não invadindo competência privativa da União. Quanto à iniciativa, a assessoria jurídica entende enquadrar-se como concorrente, uma vez que não está inserida dentro das hipóteses dos artigos 29 da Lei Orgânica do Município, citando como procedente caso similar, referente à legislação municipal instituidora da obrigação de colocação disponível dispositivos de segurança nas agências bancárias. No que toca ao conteúdo do projeto, aponta que a proposta traz comandos dirigidos às prestadoras de serviços públicos e suas terceirizadas em geral, visando o aumento da qualidade de atendimento ao consumidor, por meio do informe de meios de contato facilitados, o que é possível conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos. Por fim, relativamente à técnica legislativa, apontou que esta não merece reparos, tendo em vista direcionar ao PROCON a aplicação de multa após regular processo administrativo, citando novamente o precedente do Supremo Tribunal Federal. Diante desses apontamentos, a assessoria jurídica dessa Casa de Leis sugeriu a emissão do parecer favorável ao projeto. Todavia, esta relatora entende a necessidade de maiores esclarecimentos acerca do projeto de manifestação externa dos órgãos do Poder Executivo. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto condiciona a emissão de alvará de funcionamento das empresas terceirizadas e as prestadoras de serviços do município de Londrina, desde que comprove endereços, telefone e e-mails válidos para os fins dessa lei, criando, ao que parece, nova exigência para emissão de alvará
pelo Poder Executivo, o que, em tese, pode constituir-se em violação ao princípio de separação de poderes, ao passo que interfere na conveniência ou oportunidade da administração pública quanto ao ato administrativo de emissão de alvarás. Vejamos. Artigo 1º. Fica estabelecido que todas as empresas terceirizadas e as prestadoras de serviço do município de Londrina disponibilizarão endereço, número de telefone e e-mail para acesso e atendimento ao público. Parágrafo 1º. O município concederá alvará de licença, alvará de funcionamento às empresas descritas no caput deste artigo, desde que comprove endereço, telefone e e-mails válidos para os fins dessa lei. Deste modo, diante da fundamentação constante neste voto, sem deixar de reconhecer a boa intenção do projeto de lei, essa relatora entende pela necessidade de complementação das informações e maior aprofundamento na discussão da matéria antes da emissão do parecer definitivo. Emitido o parecer prévio solicitando o encaminhamento do projeto da Lei de Lei 34/2024 à Secretaria Municipal de Fazenda, à Procuradoria do Município e ao PROCON, para que se manifeste acerca da matéria, em especial ao dispositivo do parágrafo 1º do artigo 1º deste projeto em discussão. É o voto. Obrigado, vereadora Lenir. Professora Flávia Cabral, vosso voto. Eu acompanho a relatora. Vereadora Daniela Ziober. Acompanho a relatora. Vereadora Mara Boca Aberta está ausente. Vereador Eduardo Tominaga acompanha o relator, então informamos o resultado da deliberação. Foram 4 votos encaminhando parecer prévio. Encaminha o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 41/2024, de autoria da professora Sônia Gimenez, vereadora professora Sônia Gimenez, súmula institui no calendário de comemorações oficiais do município de Londrina o Circuito Londrina de Esportes Náuticos Plain. Palavra livre por 3 minutos para discutir sobre o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passo a palavra à relatora da presente matéria, vereadora Lenil de Assis. Voto ao projeto de lei 41/2024, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez. O presente projeto pretende incluir o Circuito Londrina de Esportes Náuticos, CLEM, no calendário de comemorações oficiais do município, artigo 1º, indicando ainda no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o município poderá promover eventos educativos, palestras, cursos de capacitação e campanhas para incentivo ao esporte náutico por meio de parcerias público-privadas. É o relatório. Da análise jurídica desta Casa de Leis, emitiu o parecer técnico dos termos dos artigos 48, inciso 1º, e 63, inciso 1º e 2º, do Regimento Interno, opinando acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa deste projeto de lei para efeito de admissibilidade de tramitação, apontando que o projeto encontra-se amparado pelos artigos 5º, 1º da Lei Orgânica do Município, 17, 1º da Constituição Estadual e 30, 1º da Constituição Federal, por tratar de matéria de interesse eminentemente local, tratando-se ainda de matéria de iniciativa concorrente. Apontou ainda que o projeto não cria atribuições para órgãos do Poder Executivo, mas que o artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 2º e artigo 2º seriam inócuos como legislação, pois apenas autoriza o Poder Executivo e os particulares a fazer os que já podem praticar, mesmo sem a lei, ao que se recomendou a sua supressão. Ao final, sugeriu-se a emissão do parecer favorável e a supressão dos mencionados artigo 1º, parágrafo 2º e o artigo 2º. Em que pese os apontamentos realizados pela assessoria jurídica dessa Casa de Leis, essa relatora entende que os dispositivos apontados como inócuos não trazem prejuízo à legislação que se pretende criar ou ao ordenamento legislativo municipal, pois apenas reforçam a importância da semana comemorativa a ser criada, positivando na legislação municipal as ações que podem ser desenvolvidas para a visibilidade da data comemorativa, sem que haja prejuízo de outras atividades. Desse modo, diante da fundamentação constante desse voto, esta relatora corrobora o parecer técnico da assessoria jurídica,
discordando apenas da sugestão da supressão do artigo 1º, parágrafo 2º e artigo 2º, por entender nos termos da fundamentação que não são inócuos, mas apenas reforçam a importância da data comemorativa. Assim, emite o voto favorável ao projeto de lei 41 de 2024 na sua forma redacional original. É o voto. Obrigado, vereadora Lenir. Vosso voto, vereadora professora Flávia Cabral. Eu acompanho a relatora. Ok, vereadora Daniele Ziober. Acompanho a relatora. Vereadora Mara Boca Aberta, ausência justificada. Vereador Eduardo Minago acompanha a relatora. Então, informamos o resultado da deliberação. Foram 3 votos favoráveis à tramitação do projeto na sua forma, conforme o relatório da vereadora Lenir de Assis. Caminha o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 43/2024, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez, súmula declara de utilidade pública ao consórcio para a proteção ambiental da bacia do Rio Tibagi, COPAT, com sede e foro neste município. Palavra livre por 3 minutos para discutir sobre o projeto. Não havendo inscritos, em deliberação, passo a relatar a presente matéria. Projeto de lei número 43/2024, declarar de utilidade pública ao consórcio para a proteção ambiental da bacia do Rio Tibagi, COPAT, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez. Conforme justificativa, a ONG COPAT é uma organização social que fica em Londrina e desenvolve atividades como controle e diminuição de danos ambientais, educação ambiental e proteção e conservação do patrimônio natural. Sua trajetória começa oficialmente em 21 de setembro de 1989, quando a situação do Rio Tibagi era bastante crítica, com danos significativos à fauna e flora de sua bacia hidrográfica. A declaração de utilidade pública é regulamentada pela Lei nº 3.446/2022, a qual a entidade cumpre a entrega de toda a documentação exigida, cabendo ao plenário avaliar a relevância das atividades desempenhadas pela associação. Considerando o cumprimento dos requisitos legais para a declaração de utilidade pública, este relator emite voto favorável à tramitação do presente projeto de lei. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral. Eu acompanho o relator. Vereadora Daniele Ziober. Acompanho o relator. Vereadora Mara Boca Aberta está ausente. Vereadora Lenir de Assis. Eu acompanho o relator. Ok, então, informamos o resultado da deliberação. Foram 4 votos favoráveis e encaminho o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 44/2024, de autoria do vereador Jair Tamura, súmula, autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o tiro de guerra de Londrina para os fins que menciona. Palavra livre por 3 minutos para discutir sobre o projeto. Não havendo inscritos, passo a palavra à relatora da presente matéria, a vereadora Lenir de Assis. De autoria do vereador Jairo Tamura, o presente projeto autoriza o Executivo a firmar convênio com o tiro de guerra de Londrina. Segundo o projeto, todos os jovens alistados no tiro de guerra de Londrina e que vierem a ser dispensados, antes de receber o certificado de dispensa, deverão prestar serviços ao município como voluntários por 4 dias, prestando os seguintes serviços: atuar em mutirão no combate à dengue, sob a supervisão e orientação da Secretaria de Saúde, ajudar na defesa civil em caso de calamidade pública, sob a supervisão e orientação da Secretaria de Defesa Social, e outros serviços essenciais e de interesse público a serem definidos pelo município. De acordo com a proposta, caberá ao município fornecer a esses jovens alimentação, meio de transporte e locomoção necessários ao desempenho das funções a eles atribuídas, bem como editar as normas específicas para execução e cumprimento das disposições de leis para a que se pretende criar. É o relatório.
A assessoria jurídica dessa casa emitiu parecer nos termos do artigo 48, inciso 1º e 63, incisos 1 e 2 do Regimento Interno, indicando que, sob o aspecto da técnica legislativa, que o projeto necessita de correções de ordem técnico-legislacional a serem feitas pela Comissão de Justiça em sede da redação final. Caso aprovado, esclarecendo ainda que o Poder Executivo não precisa de autorização legislativa para a prática de atos que já lhes são autorizados pela Constituição e lei orgânica, inseridos na sua órbita e competência. E, em caso, o artigo 49, inciso 26º da Lei Orgânica do Município, dispensa autorização legislativa para a implementação de convênios do Poder Executivo. Passando a análise do projeto, a assessoria jurídica desta Casa de Leis apontou suposta contradição no artigo 2º, quando estabelece que os dispensados do tiro de guerra deverão prestar serviços como voluntários, visto que ambas as palavras seriam excludentes entre si, na medida em que o deverão pressupõe uma obrigação, ao passo que voluntário implica em algo facultativo. Em relação ao objeto do projeto, a assessoria jurídica apontou que o projeto criaria uma condição para o recebimento do certificado de dispensa de incorporação, ou seja, a prestação de serviços ao município por 4 dias, passando a disciplinar o procedimento de dispensa de serviço militar daqueles alistados no tiro de guerra do município de Londrina, adentrando com isso em matéria competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, 28º da Constituição Federal, atualmente regulamentado pela Lei Federal 4.375 de 1964, que não estabelece nenhuma condição adicional para o recebimento do certificado de dispensa da incorporação. Com base nesses fundamentos, a assessoria jurídica sugeriu a emissão do parecer contrário ao projeto de lei 44/2024. E, não obstante os apontamentos contidos no parecer técnico, entende-se que antes da emissão do parecer definitivo, alguns aspectos do presente projeto necessitam de maiores esclarecimentos e aprofundamento. Isso porque, em sua justificativa, o autor apontou que, conforme estabelece o regulamento do tiro de guerra, os atiradores devem colaborar em atividades complementares, mediante convênio com órgãos municipais, como, por exemplo, práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local. Podem também participar de defesa civil e colaborar em projetos de ação comunitária. Assim sendo, o projeto visa aproveitar os alistados, uma vez que cerca de 3.000 são dispensados e acabam não participando de nenhuma atividade, e Londrina precisa de cuidados, principalmente nos casos de dengue, que tem se manifestado cada vez mais. Quanto mais colaboradores forem reunidos, mais seguranças para a comunidade, diz o autor. E, de fato, o regulamento do tiro de guerra estabelece no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 3º, que, além de propiciar a prestação de serviços militar inicial, os tiros de guerra devem colaborar em atividades complementares, mediante convênio com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento de ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local. Ainda o inciso 4º do mencionado artigo estabelece que, mediante a utilização dos comandantes militares da área, os tiros de guerra deverão, entre outras atividades, participar da defesa civil e colaborar em projetos de ação comunitária. Evidente, portanto, para além da sua função primária, de formação de membros das Forças Armadas, os tiros de guerra possuem também a função de contribuir ativamente para o benefício da comunidade local, atuando junto à defesa civil, objetivo este que, pela justificativa do presente projeto, visa ser atendido, haja vista as atividades elencadas pelo autor a serem desempenhadas pelos voluntários dispensados de serviço militar, tendo certo que, dada a sua relevância, tal ponto merece maiores esclarecimentos. Por seu turno, a suposta criação da condição para o recebimento do certificado de dispensa da incorporação
Também merece maiores esclarecimentos por parte do autor do projeto de lei, visto que, consoante a fundamentação retro, que ao tudo indica, a intenção legislativa refere-se à consecução das finalidades do tiro de guerra, em benefício da comunidade local, e não à criação de condição adicional para o recebimento do certificado e dispensa da incorporação. Diante das fundamentações desse voto, essa relatora não corrobora o parecer técnico da assessoria jurídica dessa Casa de Leis, emitindo parecer prévio, solicitando o encaminhamento do projeto de lei para a Secretaria Municipal de Defesa Social, a Procuradoria Jurídica do município e a Tiro de Guerra de Londrina, para se manifestarem acerca da viabilidade do projeto e sua implementação, bem como o vereador autor, após o recebimento das manifestações externas, nos termos do artigo 64, parágrafo 7º do Regimento Interno, para que se manifeste acerca dos apontamentos realizados pela assessoria jurídica, no que se refere à criação de condição adicional para o recebimento do certificado de dispensa da incorporação. É o voto. Obrigado, vereadora Nelly. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral, Eu acompanho a relatora. vereadora Daniele Zober, Acompanho a relatora. vereadora Mara Bocabetta justificou sua ausência, eu também acompanho a relatora. Informamos o resultado da deliberação, foram 4 votos favoráveis ao parecer prévio. Encaminho o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto e concluída a discussão das matérias, agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos desta reunião.